Seguimos falando sobre a crise na segurança pública aqui no Amazonas e o impacto do aumento de crimes para a população. Vamos conversar com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, professor. Então, a sua última participação aqui foi exatamente para falar de um fim de semana violento, com 21 assassinatos, depois do feriado da Semana Santa. Começamos esta semana, segunda-feira, com outras 21 pessoas mortas de forma violenta. E com esse levantamento divulgado agora pelo governo, com aumento de 15% nos assaltos do ano passado, em relação ao ano passado, no começo desse ano. Professor, boa noite. Como é que o senhor analisa esta situação por qual nós estamos vivendo? Boa noite, Karine, boa noite, ouvintes. Bom, eu insisto muito que a gente precisa... Agora há pouco, num grupo de amigos, e uma das pessoas mandou uma foto de um termômetro dizendo: estou doente, não posso participar. Então, com um equipamentozinho muito simples, você compra em qualquer lugar, você pode aferir a temperatura de uma pessoa e estimar se ela está bem ou não. Olha, se você não tem um termômetro para aferir o que está acontecendo na cidade em relação à violência, você não consegue oferecer tratamento, né? Eu estou olhando os dados da Secretaria de Segurança, eles são frágeis. Você tem dados, por exemplo, de homicídios. Nós já estamos no dia 3 de abril, acabou o dia 3 de abril, 3 de maio, e os dados de abril ainda não aparecem. Exato. Quando você vai em latrocínios, os dados de 2022 não tem março e não tem abril, quer dizer, são 2 meses sem informação. Quando você vai em roubos de veículos, está faltando março e abril. E aí você vai na planilha de furtos, aparece lá furtos de veículos e junto com roubos. Então, assim, é uns dados que não tem nenhuma qualidade. Então você não consegue sequer mensurar e avaliar o que está acontecendo. Agora, o dado concreto, real, cru, mostra que você tem uma semana do mês passado com 21 homicídios. Nós falamos aqui da importância de o governador trazer para dentro do gabinete a sua Secretaria de Segurança Pública para ele assumir responsabilidade disto. O que se mostra é que não foi feito nada. O governador está fazendo outras coisas, deve estar dando prioridade para outras coisas e não para o enfrentamento da violência no estado, em especial em Manaus, que ultrapassam muito números das cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que você imaginaria ser cidades muito mais violentas, né? Nós estamos perdendo a capacidade de enfrentar a violência no estado. Há um dado importante para a gente considerar, que em relação a latrocínios, que é muito baixo esses números. Ou eles estão sendo, considerando a bagunça que são os dados da Secretaria de Segurança, eu não duvido que parte desses dados sejam imprecisos e que você tenha um número maior de homicídios, latrocínios, que são aqueles crimes de furto seguindo de morte, né? Agora, o que me chama bastante atenção é o fato de o governo não responder à pressão da sociedade. A sociedade está gritando, está dizendo para governador, senta aqui, ouça o que está acontecendo, analise os dados, redirecione a tua política de segurança pública, porque as pessoas estão morrendo e o governador e o secretário de Segurança Pública não têm feito absolutamente nada, ou o que eles estão fazendo não tem surtido efeito. Eu dizia naquela conversa nossa quase 3 semanas atrás que era lamentável, era temerário que um coronel, um militar das Forças Armadas, sem nenhuma experiência com segurança pública, assumisse a Secretaria de Segurança Pública no Estado. Os fatos estão demonstrando que, infelizmente, eu tinha razão. A gente não pode seguir ignorando que é preciso ter gente competente para dirigir a Secretaria de Segurança. Eu já disse aqui em outras vezes, nós temos um número enorme de servidores públicos de carreira, tanto na Polícia Militar, quanto na Polícia Civil, quanto em outros órgãos de segurança, em outros órgãos do Estado, que têm competência para fazer essa segurança pública. Ok, tem experiência. Sim. Conclui. Pode concluir. E a gente precisa parar de ficar fazendo tratativas, chamar para dentro do gabinete os teus amigos, o indicado do governador, o indicado do presidente da República, fazer favores para o presidente da República, indicando um militar que não tem experiência. Essa é a gestão.
Nós não podemos continuar brincando com isso. Ok, professor, vendo essa situação, vendo esse quadro aí todo aí, essa questão da intervenção federal, já não seria o caso de pedir ajuda da União? Porque a gente está vendo uma certa bagunça, uma falta de inteligência até. Como o Estado deveria agir efetivamente para reverter aí, pelo menos um pouco, esse cenário, professor? Olha, vamos lá. Quando a gente pede uma intervenção, eu gosto muito de usar metáforas para o ouvinte ouvir. Você tem alguém que está com a perna quebrada e o procedimento não resolveu. Você precisa de uma intervenção. Você vai chamar quem? Um especialista em perna quebrada. Você não vai chamar um oculista. Você não vai chamar um mecânico de aeroespacial. Não é? Como que você vai chamar uma intervenção federal nesse momento que o governo federal não tem uma política de segurança pública, né, que está batendo cabeça para cima e para baixo? Vai chamar quem? Né? Por isso que eu tenho insistido em chamar e valorizar os quadros da Secretaria de Segurança, dos quadros da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Tem uma série de oficiais e pessoal da Polícia Civil que poderiam, nesse momento, ser chamados para dentro do gabinete do governador, para construir uma força-tarefa, para rever esses dados, construir dados sólidos, consistentes e enfrentar o foco da violência. Agora, um dado extremamente importante, né? Os números todos estão nos confirmando que o aumento de uso de arma de fogo no estado do Amazonas, como no país inteiro, tem tido uma série de... Anteontem, um policial federal, embriagado ou sob efeito de droga, não se sabe ao certo, fez uma chacina dentro de um posto de gasolina no Paraná. São Paulo também. Então você tem uma série de eventos que estão dando liberdade para que as pessoas usem armas de fogo para resolver seus conflitos e que leva a esse resultado. A população precisa entender isso, que o ato dela, inclusive o ato de omissão, tem dado espaço para que os aventureiros, né, estimule o uso de arma de fogo, e o resultado concreto é que as pessoas estão morrendo mais na cidade. E isso não implica em diminuir a violência da cidade, pelo contrário. O argumento central que a arma de fogo é para defender as famílias, isso é uma enorme bobagem. A arma de fogo está matando as pessoas e não está reduzindo a violência na cidade, nem muito menos no estado. Os números estão aí para confirmar. Professor, para finalizar, o senhor está falando de cidadão, né, do porte de arma e tudo mais. Agora, como é que o senhor avalia a vida do cidadão com esse aumento da violência? Como esse cenário impacta o cotidiano, o hábito das pessoas? Porque antigamente a gente via aqui em Manaus, no fim da tarde, as pessoas sentadas, conversando na porta de casa, né, ali na calçada, naquelas cadeiras de balanço. A gente já não vê mais isso. Praças públicas, nos centros comerciais. O primeiro impacto é na existência pessoal dessas pessoas, né? As pessoas estão com mais medo, estão mais deprimidas e tal. E tem um impacto importante que os empresários, os formadores de opinião, os deputados precisam compreender. Esse problema causa impacto na economia. Sim. Percebe? Quando essas pessoas estão deprimidas, quando as pessoas estão com medo, elas não vão ao comércio, elas não vão consumir, elas não vão tomar um sorvete na esquina, não vão comer uma pizza, não vão jantar fora. Isso impacta no resultado final da economia, que já está em frangalhos. Percebe que você tem um conjunto de problemas quando você não enfrenta um? Né? É aquele sujeito que está com uma infecção que eu falava anteriormente, daqui a pouco está reverberando no intestino, no fígado e dá um colapso. O que está acontecendo no estado do Amazonas é isso. O que é assustador é o silêncio irresponsável, cúmplice da Assembleia Legislativa do Estado. Aliás, nós temos uma Assembleia Legislativa do Estado ainda? Nós temos deputados no estado do Amazonas? Nos parece que não. Boa pergunta. Nos parece que não, porque uma Assembleia Legislativa que tem 24 deputados e esse silêncio cúmplice, inclusive com alguns que são policiais, estão ligados à segurança, etc., a gente precisa cobrar a responsabilidade desses sujeitos, né? Porque no final do mês o salário deles cai, né? Quer queira resolvido o problema não, mas eles estão com a vida deles ganha. O povo não, o povo está com medo, o povo está inseguro, né? O povo quer uma resposta lícita, democrática, com responsabilidade. Só uma meia dúzia que quer ver o circo pegar fogo. A sociedade não quer circo pegando fogo, a sociedade quer viver em paz.
Com certeza. Quer poder ir à missa, quer poder ir ao culto, quer poder levar o filho para jogar futebol. Sentar na calçada. Sentar na calçada, é isso que a gente quer. Eu quero que meus alunos cheguem na universidade sob assalto, sem medo. Eu quero que meus alunos assistam a aula até o final da aula, porque eles saem mais cedo com medo. Não, professor, eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho com medo de chegar na minha casa. Você percebe? Você consegue impactar um monte de problemas, um monte de coisas. A educação, a saúde das pessoas. Eu acho que é um problema. A segurança está geral mesmo. Ok. Qual a sua expectativa daqui para o fim do ano, professor, para finalizar? Olha, eu tenho uma enorme preocupação com o acirramento por parte de uns setores da sociedade em relação à campanha eleitoral. A gente viu aí nas 2 últimas semanas grupos de extrema-direita atacando militantes de esquerda que estão fazendo sua campanha política, uma pré-campanha, etc. Acho que você pode concordar ou não com a esquerda ou com a direita. Isso sempre foi uma característica da sociedade brasileira. Agora, quando essas pessoas estão na rua, pacificamente se manifestando, e são agredidas, inclusive fisicamente, isso é preocupante. A gente precisa... E uma Secretaria de Segurança Pública, um governo de Estado que não está atento para isso, está vendo o rastilho de pólvora sendo exposto e corre risco de ser aceso, né? Exato. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente aqui mais uma vez. Boa noite. Um abraço, boa noite para vocês. Boa noite, tchau, tchau. Conversamos com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas.